Olá, queridos do CF18, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção, né, do 7º ano. O tema dessa semana foi Renascimento, é um assunto bem interessante, bem legal. Espero que vocês tenham gostado de fazer a atividade. Vamos para a correção, ok? Deixa eu afastar um pouco aqui. Ok, vamos lá. Primeiramente, a gente passou um texto, eu vou ler esse texto para a gente poder responder as questões que vêm a seguir. Vimos que no século XI a Europa Ocidental passou por mudanças que levaram ao aumento da produção, à expansão das áreas agrícolas, melhorando a qualidade de vida e levando ao aumento populacional. Posteriormente, ocorreu o crescimento do comércio, o aparecimento das feiras e das casas bancárias, e o revigoramento das cidades. Mercadorias circulavam pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diversos lugares do mundo. Os banqueiros trocavam moedas e os donos dos navios aumentavam sua frota. Bom, então o que estava acontecendo na Europa de diferente? Com o aumento da produção agrícola, começou-se a comercializar também, né? Comercializar mais. Então teve um aumento da produção, teve um aumento populacional, teve aumento do comércio, teve aumento do comércio externo, então as pessoas às vezes em barcos levavam mercadoria do lugar para o outro. Então todo esse aumento, todo esse intenso comércio fez com que houvesse uma maior interação entre os lugares da Europa. Saiu aqui, vamos voltar. Então, essas mudanças que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI inspiraram uma nova visão do mundo, da arte e do conhecimento, e, ao mesmo tempo, criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas, se propagou pela Europa e foi decisivo na formação do mundo moderno. Então, todos esses acontecimentos, todas essas melhorias que aconteceram na Europa, toda essa interação entre os povos por conta do comércio, deu origem, deu palco, na verdade, para o Renascimento, que é um movimento cultural que iria acontecer na Europa por volta lá do século XIV, tendo início na Itália, né? Então, o Renascimento foi um nome que os renascentistas deram à época vivida por eles e considerada como uma ruptura com a época anterior, a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e os conhecimentos produzidos na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da Antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura, daí o nome Renascimento. Hoje, a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa. O Renascimento, por sua vez, já não é visto apenas como uma ruptura, mas também como uma continuidade da arte e do conhecimento produzido na Idade Média. Bom, então agora a gente vai responder as questões. 1. Segundo o texto, a quem se deve a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas? O que explica isso? Bom, essa ideia que até hoje muita gente perpetua de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, era uma ideia dos próprios renascentistas. Por quê? Eles acreditavam que todo o conhecimento, o conhecimento cultural, literário, artístico que foi feito na Idade Média, eles consideravam como inferior, né? Por isso que eles achavam pouco, por isso que é chamada Idade das Trevas. Para eles era uma idade onde não se produziu muito, né? E aí eles fizeram, deram essa denominação de Idade das Trevas, né? Do escuro. Trevas quer dizer assim, o escuro ao contrário do renascimento, de renascer, e aí a gente vai entrar nessa questão. Então foram os próprios renascentistas que deram esse nome, esse apelido preconceituoso à Idade Média, né? Chamando de Idade das Trevas, né? E essa denominação pegou, tanto que até hoje a gente vê pessoas falando da Idade Média, chamando a Idade Média como a época das trevas, a época onde nada de tão importante se produziu, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente já teve até uma atividade sobre o legado da Idade Média que mostra que sim, a Idade Média produziu muitas coisas importantes e coisas que até hoje são importantes no nosso mundo, né? Moderno, no nosso dia a dia. Então vamos lá, B.
Quer dizer, 2. Qual foi a origem do nome Renascimento? Então, opondo-se à Idade das Trevas, os renascentistas resolveram dar o nome a esse movimento de renascimento para renascer o que foi perdido, o que foi deixado na antiguidade. Então, o renascimento ele se inspira muito na antiguidade, principalmente na cultura greco-romana. Então, o renascimento quer dizer isso, renascer a antiguidade, renascer a cultura da antiguidade greco-romana, né? Daí o nome renascimento, ok? Como o renascimento é visto pelos historiadores atuais? Bom, por nós historiadores, hoje em dia, o renascimento não é visto como uma ruptura da Idade Média, e sim como uma continuidade, assim como diz no texto, né? Não dá para você ignorar todo um período que ficou para trás, falar que houve uma ruptura, começar um novo movimento sem ter aproveitado nada do período anterior. Então, grandes coisas do Renascimento, grandes estudos, grandes artifícios só foram possíveis porque antes se teve uma base na Idade Média. Então, a Idade Média não é uma ruptura com o Renascimento. O Renascimento é uma continuidade, né? É como se ele fosse filho da Idade Média mesmo. Ele é uma continuidade de tudo que se produziu na Idade Média, né? Sempre se pensou assim? Não, os renascentistas não acreditavam nisso. Eles acreditavam que o Renascimento realmente foi uma ruptura, né? Durante muito tempo se acreditou. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Que a Idade Média proporcionou o movimento renascentista, né? Foi uma continuidade, ok? Então vamos lá, para aprofundar. Leia o capítulo 4 do seu livro de história e depois responda o capítulo 4, onde tem as coisas sobre o Renascimento. E aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem se chama Anunciação, ela é de 1150, lá da Alta Idade Média, de um evangelho manuscrito suave. Ok. A segunda, a Anunciação de Leonardo da Vinci, um conhecido pintor renascentista, ela é do século XV e também fala sobre, né, a Anunciação, Florença, Itália. Agora vem as perguntinhas, vocês vão observar, eu creio que vocês observaram bem as duas imagens. E agora, vamos às perguntas. Qual a diferença e semelhança entre as imagens? Bom, a semelhança é que as duas são imagens cristãs, né? Estão falando de passagens da Bíblia. Estão falando do mesmo assunto que a Anunciação. O que é a Anunciação? Quando um anjo chegou a Maria e disse que ela teria o Filho de Deus, que Jesus Cristo. Ok? Então, ambas falam do mesmo assunto, ambas têm caráter cristão. Essa é a semelhança. A diferença? Bom, a gente pode apontar várias diferenças nessas imagens. Primeiro que a imagem renascentista, ela tem as características humanas bem mais trabalhadas do que a imagem medieval, porque essa era uma das características do renascentismo. Né, o realismo, né, fazer a pintura o mais próximo da realidade possível. Então você pode ver nas pinturas realistas que os desenhos de pessoas, o rosto, o corpo, tenta ser muito fiel ao que realmente é. Na imagem medieval a gente vê que não, né, que eles não trabalham tanto esse aspecto de realismo. Outra coisa que a gente pode notar na primeira e na segunda imagem é a profundidade, né? A primeira imagem, que é a imagem medieval, o foco é só o anjo e Maria. O fundo é apenas uma cor amarela, não tem bem um fundo, não tem um ambiente. Já a imagem renascentista tem uma profundidade, tem um ambiente, né? Dá para ver atrás o que tem. Mostra que Maria e o anjo estão em primeiro plano e no segundo plano, que é atrás, tem árvores, tem um ambiente, né? E essa era outra característica do renascentismo, né? A perspectiva das pessoas que estão na frente da tela ou da arte, do material que está à frente da tela e de todo o ambiente que está em volta. São alguns dos exemplos da diferença, né? Eu acho que foram os principais que eu notei. Mas tem outros também, vocês podem falar, se vocês quiserem falar das cores, né? Que a tela do Leonardo é bem mais trabalhada em vários tipos de cores e de tons, né? Então,
são algumas das diferenças que nós podemos estar destacando aqui. B. É possível entender o que está acontecendo em cada cena? Descreva. Bom, eu acho que é possível entender o que está acontecendo em cada cena. Tanto pelo nome da obra, que é a Anunciação, e pelos personagens que estão na própria obra, né? Que é Maria, né? Dá pra ver que é a santa mesmo, tem toda a característica. E o anjo com as asas. Então dá pra perceber o que está acontecendo em todas as obras, tá? Em qual das imagens há maior preocupação com a representação das emoções ou dos sentimentos? Bom, a segunda, né? A renascentista. Você vê que como eles usavam o realismo de querer realmente fazer características parecidas, né? Então eles se preocupavam também em passar essa característica emocional. Então as expressões faciais das imagens renascentistas são bem mais convincentes, né? São bem mais profundas do que as do período medieval. Então, a que passa mais expressão, que passa mais emoção e sentimento é a segunda, né? Que imagem lhe parece mais realista? Já é uma questão de opinião, mas eu creio que a maioria de vocês acharam mais realista a segunda, né? Porque tanto o ambiente da imagem, como as próprias pessoas, o anjo e Maria que foram desenhados, as expressões, né? Então a segunda imagem foi mais trabalhada para ser mais realista, porque ela seguia o realismo que a gente conhece no Renascimento, que é o realismo, é tentar aproximar a pintura cada vez mais do que realmente aconteceu, do que realmente eles acreditavam que aconteceu, sabe? Espelhar mesmo no ser humano. Essa era uma das grandes características do renascentista, que cultuava muito a fisionomia, né? Para tentar passar isso com verdade nas imagens. Então, a mais realista, sim, é a segunda, é a renascentista. Qual a imagem mais rígida? Rígida quer dizer mais direta, eu acho, não tem tantos detalhes. É a primeira, né? A primeira, ela tem uma intenção de passar o que estava acontecendo, de passar a mensagem, mas ela parece ser uma imagem mais rígida mesmo, uma imagem mais direta. Não se trabalhou tanto as emoções, não se trabalhou tanto os aspectos, nem a fisionomia. Claro que é uma imagem bonita, tem sua história, tem seu valor, mas ela é mais rígida sim. E a F, com a imagem da ideia de movimento, a imagem que dá a ideia de movimento também vai ser a segunda. Porque tanto o movimento da luz, né, da luz do ambiente que estaria de dia, quanto as expressões, parece que eles estão meio que gesticulando, conversando mesmo. Então dá a ideia de movimento, mais do que a primeira, né, do que a primeira imagem, que é a imagem medieval. Então a segunda vai dar mais ideia de movimento, ok? Bom, é bem notável as diferenças da arte na idade medieval, na era medieval, né, na época do medieval, e no Renascimento, né? Então a gente nota vários aspectos diferentes, e cada uma tem seu valor, sua beleza, mas é inegável que mudou muito a arte, né? Então esses exercícios foram para vocês compararem e verem a diferençazinha bem marcante dos dois períodos, para a gente poder responder a número 2. Com base na obra abaixo, intitulada O Nascimento de Vênus, criado pelo italiano Sondrio Botticelli, responda. Então tem aqui uma obra linda, maravilhosa, chamada Nascimento de Vênus. Então aqui tem a imagem e vem a pergunta, né? Quais aspectos do Renascimento a obra possui? Bom, vários aspectos. Tem o realismo, né, que é fazer a figura da imagem parecer com a figura humana mesmo. Tem a questão de ser uma deusa, Vênus é uma deusa romana, então tem a questão de valorizar a cultura greco-romana, né, a cultura da antiguidade que os renascentistas tinham.
Tem a questão de profundidade, porque não é só as pessoas, as figuras que aparecem na imagem que tem destaque, sim todo o ambiente atrás. Então tem vários aspectos renascentistas. Esses foram alguns exemplos que eu dei, né? Bem, quais elementos dessa obra podem ser associados com o antropocentrismo? Bom, vocês leram o capítulo que a gente pediu, né? O que foi o antropocentrismo? Foi uma ideia muito valorizada no Renascimento, que era a ideia do homem no centro das coisas mesmo, entendeu? Então eles buscavam sempre pintar sobre o ser humano, sobre as emoções dos seres humanos, né? Porque na época medieval, as obras eram muito voltadas às questões religiosas. No Renascimento também tinham obras religiosas, mas eles procuravam pintar também mais sobre o ser humano, né? Isso não só nas obras, na ciência, por exemplo, a razão do ser humano, a questão dele ser um ser pensante, foi se levado mais a sério, porque na época medieval era muito uma questão divina, todas as explicações eram voltadas para a divindade, entendeu? E no Renascimento eles quiseram estudar mais a ciência, a lógica, a razão. Então, esse é o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, tanto na arte, como nas ciências, como em qualquer tipo de ciências, como na música, enfim. Ok? Quebrou um pouco essa questão de ser sempre voltado apenas para o cristianismo, ok? C. A pintura representa a deusa Vênus, advinda da mitologia romana, com a principal diferença da figura dessa pintura com a que eram feitas no período medieval. Então, como eu falei para vocês, no período medieval, eles buscavam muito fazer pinturas voltadas para o cristianismo, né? Figuras cristãs, né? Então, aqui você vê que eles pintaram uma deusa romana, uma deusa pagã, que é de uma coisa totalmente diferente do cristianismo. Então, tem essa diferença bem marcante de não pintar só coisas cristãs, né? D. Pesquisas sobre outras obras renascentistas. Aí vocês vão pesquisar as que mais chamarem a atenção de vocês. Tem muitas do Leonardo da Vinci, inclusive a Mona Lisa, que eu acho que é uma das mais famosas, né? Mas você pode ir pesquisar e ver, né? São obras apaixonantes, muito bonitas, eu gosto muito de ver. Agora, mais um exercício aqui, um texto. O Renascimento provocou mudanças em todas as manifestações artísticas. O teatro, por exemplo, também passou por essas contribuições. Diferente do teatro medieval, que possui um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e trágico, explorando vários temas. Um dos dramaturgos mais conhecidos e cultuados até os dias de hoje é o inglês William Shakespeare. Shakespeare possui uma vasta obra com cerca de 40 peças, divididas entre comédias, tragédias e peças históricas, bem como poemas, narrativas e sonetos. Abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais e políticas. Então, Shakespeare, ele participou do Renascimento inglês. Ele foi um dramaturgo que se destacou porque ele adotou, né, as novas ideias renascentistas e começou a explorar elementos no teatro que antes não eram explorados, né? Então ele começou a apostar na tragédia, no romance, numa questão mais cômica nas peças. Então todas essas questões ele explorou e abordou melhor, né? Abordou mais. E aí tem um livro, né, com a peça dele, Júlio César. O livro acima possui a peça Júlio César, de William Shakespeare. Retrata a conspiração contra o ditador romano Júlio César, seu assassinato e suas consequências. É uma das diversas peças baseadas na história romana, que incluía também Antônio e Cleópatra na peça, né, suas figuras históricas. Qual é o principal aspecto renascentista característico dessa peça? Bom, claro que eu não vou cobrar vocês lerem a peça e procurar lá qual é o principal. Aqui, pela imagem e pelas características da peça, a gente já nota que o principal aspecto renascentista é que se trata de uma peça que conta um período da antiguidade, época muito valorizada no renascentismo. Então, Júlio César foi um líder, foi um
ditador romano, muito importante, que a história dele é conhecida até hoje, e que William Shakespeare escolheu para fazer parte da sua peça. Então, a principal característica renascentista é que se trata de uma figura histórica da antiguidade. B. Você conhece outra obra de William Shakespeare? William Shakespeare, qual? Essa resposta é pessoal, né? Muita gente não deve conhecer, mas eu acho que a maioria conhece a mais conhecida, né? Que é Romeu e Julieta. Tem Hamlet, tem Príncipe de Veneza, tem várias obras, é bem bacana as peças de William Shakespeare. Mas aí você vai pesquisar e a que você vai achar mais interessante você vai botar aqui, ok? E é isso, gente. Esse foi nosso trabalho sobre renascentismo e renascimento, né? Melhor dizendo. É um tema legal, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Beijos!